Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 30º domingo do tempo comum, dia 26 de outubro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, para poder responder algumas pessoas que se gabavam das suas práticas de justiça e que se sentiam melhores do que os outros, Jesus contou-lhes esta parábola. 2 homens foram ao templo para a sua oração. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu iniciou a sua oração assim. Se manteve bem próximo do altar, elevou seus olhos e disse: Ó Deus, eu te agradeço e te louvo, porque não me fizestes como os outros homens, ladrões, desonestos e adúlteros, e nem tampouco como esse publicano que aí está. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de todas as coisas que eu tenho. O publicano, por seu lado, permaneceu um pouco mais distante do altar e não tinha nem coragem de olhar para o altar. Ele batia no seu peito e dizia: Ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Jesus então disse: Eu vos digo que esse último voltou para casa justificado, mas o primeiro não. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus nos é apresentada nesse dia como um pão que nos alimenta dia após dia. O pão nosso da palavra de Deus. A palavra de Deus que se converte em pão para alimentar a mim e alimentar a você. Daí que é muito importante este convívio diário com esta palavra. Criar em nossa vida uma cultura também de nos alimentarmos diariamente com o pão da palavra, para que pouco a pouco essa palavra vá derrubando todos os obstáculos naturais que eu carrego em minha vida, que você carrega em sua vida, e pouco a pouco ela vai desvelando para mim e para você o mistério de Deus. Mas é necessário disciplina e fidelidade, e principalmente abertura de espírito, para compreender as Sagradas Escrituras somente como uma possibilidade de desvelar para mim e para você o mistério de Deus, o mistério de Jesus de Nazaré. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, nós já encontramos uma belíssima reflexão nos mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Mas as pessoas que mais as pessoas que mais agradam ao Senhor são aquelas pessoas que são simples, são humildes, aqueles que são chamados pobres em espírito, não pobre de espírito, porque a gente tem muita gente pobre de espírito e não pobre em espírito. Por isso, o autor sagrado vai nos mostrar hoje que Deus ouve a súplica do humilde, daquele que confia nele. Porque o simples e humilde confia no Senhor. O arrogante, o soberbo, não confia no Senhor, porque confia na sua própria justiça, na sua própria salvação. Ele se salva, ele se basta, ele faz e acontece. Aí está a soberba, aí está a arrogância. Por isso agora então nós podemos compreender o conteúdo do evangelho de hoje. Quando Jesus diz o nosso evangelho e abrindo o evangelho, que Jesus conta uma parábola para poder responder e mostrar a alguns que se vangloriavam da sua justiça e da sua prática religiosa. Eram verdadeiros pavãos, Padeciam de uma síndrome chamada pavonismo e soberba. Por isso, para poder mostrar essa deficiência da fé, essa debilidade da fé, Jesus conta então esta parábola de hoje. Uma história de edificação espiritual. Uma história para chamar a minha atenção e chamar também a sua atenção, porque esse mesmo vírus
Esse mesmo vírus de soberba, de vaidade, de arrogância, pode estar transvestido em muitos de nós. Muitos de nós nos tornamos soberbos, nos tornamos vangloriosos, nos tornamos também homens e mulheres saciados com suas práticas de justiça e que não precisam mais do Senhor. E nos gabamos. Eu rezo muito, eu comungo todo dia, eu conheço a palavra, eu faço e aconteço. Mas o Senhor está distante. O Senhor está longe. A pessoa faz um culto do eu mesmo, um culto do si mesmo, onde ela é o centro e a atenção. E não há espaço para o Senhor. Porque quando existe o superego, quando eu e você nos tornamos e supervalorizamos esse superego, não há espaço para o Senhor. Não há espaço. Porque o coração já fica ocupado. E Jesus vai dizer então 2 modos de orar. 2 homens que sobem ao templo para orar. E é interessante que o primeiro exemplo do fariseu, ele começa uma oração belíssima. Ele louva ao Senhor, ele louva e agradece ao Senhor, porque assim deve recomeçar todas as orações e isso agrada ao Senhor. Um coração cheio de gratidão, um coração que louva, um coração que agradece, um coração que reconhece a grandeza de Deus. Mas por que ele louva o Senhor? Por que ele agradece o Senhor? Agora é que vai então azedar tudo. Agora então é que vai desafinar. Porque aí vem agora a soberba, aí agora vem a arrogância. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, soberbos, ladrões, desonestos, adúlteros. Perceba bem que esse homem se converteu num juiz cruel e soberbo, onde ele acusa os outros homens, e ele é o melhor. E por que ele é o melhor? Por causa da sua prática de justiça. Ele vai dizer, eu jejuo toda semana, eu pago o dízimo de todas as coisas que eu tenho, então isso me torna justo, isso me faz perfeito. Ele se vangloriava de si mesmo. Ele se envaidecia das coisas que realizava. E como que isso é um perigo? Um perigo quando nós, eclesiásticos, entramos também nessa síndrome. Somos contaminados por esse vírus. E criamos uma pandemia de vaidades, uma pandemia de soberba dentro da igreja. Por isso, Jesus vai contrapor agora esta oração com uma outra, do publicano. O publicano não é uma pessoa pobre economicamente, não, porque os publicanos eram ricos, eles eram cobradores de impostos, às vezes desonestos. Mas ele é um homem rico, não é um homem pobre, não é uma pobreza aqui econômica. Ele não vai ter coragem de se aproximar do altar do Senhor, ele vai se manter distante. Diz o nosso texto que ele não tem coragem nem de olhar para os céus, e ele vai bater no peito, porque aqui está o coração, vai bater no peito e dizer, ó Deus, tem compaixão de mim, porque sou pecador. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos irmãos e irmãs se sentem tão pecadores que eles não têm coragem de ir à igreja? Eles não têm coragem de participar da igreja, porque todas as vezes que entram na igreja, a palavra de Deus joga sobre as suas vidas a luz que vai mostrar a irregularidade, e eles também temem o juízo dos irmãos e das irmãs que estão ali na igreja. Porque às vezes nós também somos juízes cruéis, implacáveis. E como esse aí, fariseu que reza e agradece a Deus, às vezes também nós podemos estar rezando assim. O publicano bate no peito e diz, ó Deus, tem compaixão de mim porque eu sou pecador. E Jesus conclui, este último voltou para casa justificado. O primeiro não, porque o primeiro confiava somente em si mesmo, somente em suas práticas. Ele não precisava de Deus, ele não dependia de Deus. E Jesus conclui, pois aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. E o apóstolo Paulo chega, eu combati o bom combate da vida, eu guardei a fé, na segunda carta a Timóteo. Agora eu pretendo receber aquilo que o Senhor preparou para mim e para todos aqueles que lhe são fiéis.
Que esta palavra seja para mim e para você um ensinamento nesse dia. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.